A falta de conhecimento é muitas vezes mais perigosa do que a própria doença. Homens acima de 60 anos não se masturbem antes de assistir a este vídeo. Olá, eu sou a doutora Rafaela Monteiro, médica especialista em saúde masculina há mais de 15 anos aqui no Brasil. E hoje vou falar sobre um assunto que muitos homens têm vergonha de perguntar, mas que pode literalmente salvar a sua vida. Quantos amigos seus já sofreram com câncer de próstata, pressão alta, insônia, perda de energia ou depressão silenciosa? E sabe o que dói ainda mais? É ver que muitos desses problemas poderiam ter sido evitados ou amenizados com informação correta. Durante todos esses anos, atendendo homens na minha clínica aqui no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, uma pergunta sempre aparece nos consultórios, mas raramente é feita em voz alta. Os olhares baixos, o nervosismo, a voz trêmula. Doutor, é normal ainda sentir desejo sexual depois dos 60? A masturbação faz mal na minha idade? Será que isso não vai piorar minha próstata? Mas o que descobri na prática é que o problema não é a pergunta em si. O problema é o peso da vergonha, que faz com que muitos homens calem e deixem de cuidar da própria saúde. E olha, não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui como médica, como alguém que já atendeu centenas de homens brasileiros que passaram pela mesma dúvida que talvez você esteja passando agora. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. A masturbação depois dos 60 anos não é pecado, não é vergonha e muito menos fraqueza, mas também não é algo para fazer sem consciência. Existe um equilíbrio e é exatamente sobre esse equilíbrio que vamos conversar hoje. Porque se você fizer errada, pode sim prejudicar sua próstata, seu coração e até sua autoestima. Mas se fizer da forma certa, pode até aumentar sua qualidade de vida e reduzir significativamente o risco de doenças graves. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer com sua intimidade. Cada homem é único, cada corpo responde de uma forma. Mas vou te dar informações baseadas em ciência, em estudos sérios e na minha experiência de mais de 15 anos cuidando de homens como você. Vamos começar quebrando alguns mitos que você provavelmente já ouviu por aí. Quantos de vocês já escutaram frases como: a masturbação enfraquece, faz cair o cabelo, causa impotência? Pois é, tudo isso é mito, mentira. Lenda urbana que passou de geração em geração e que só serviu para criar culpa e vergonha nos homens. A verdade científica é completamente diferente. Um estudo da Universidade de Harvard, que acompanhou mais de 30 mil homens durante décadas, mostrou que aqueles que ejaculavam pelo menos 21 vezes ao mês tinham até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata. Você ouviu direito? 33% menos risco. Isso não é pouca coisa, meu amigo. Estamos falando de uma das doenças que mais matam homens no Brasil. Mas calma. Antes que você pense que estou te dizendo para sair fazendo isso 21 vezes por mês sem pensar nas consequências, preciso explicar o outro lado da moeda. Porque existe sim um porém e é um porém importante. O prazer imediato pode se transformar em frustração a médio prazo. E vou te explicar o porquê. Quando você ejacula, seu corpo libera a prolactina, um hormônio que traz aquela sensação de relaxamento, mas que também reduz temporariamente os níveis de testosterona. Para um homem jovem, isso não é grande problema. O corpo recupera rápido, mas depois dos 60 a produção de testosterona já está naturalmente mais baixa. Se você força demais, pode acabar entrando num ciclo vicioso de cansaço, desânimo e até depressão. Tive um paciente aqui em São Paulo, um senhor de 67 anos, que veio ao consultório se queixando de fadiga extrema, falta de vontade de fazer qualquer coisa, irritabilidade. Quando conversamos com calma e em particular, ele admitiu que estava se masturbando todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Achava que isso manteria sua virilidade. O resultado foi o oposto. Ele estava exausto com a testosterona lá embaixo e a autoestima destruída, porque não conseguia ter ereção firme quando precisava. Fizemos alguns ajustes. Reduzimos a frequência para 2 a 3 vezes por semana. Incluímos exercícios físicos leves, melhoramos a alimentação dele. Em 3 meses,
ele voltou a ter energia, disposição e até a vida sexual com a esposa melhorou. Esse é um exemplo real de como o equilíbrio faz toda a diferença. Então, vamos ser práticos aqui. Qual é a frequência ideal? Olha, não existe uma regra fixa que vale para todo mundo, mas baseado em estudos e na minha experiência clínica, posso te dar alguns parâmetros. Para homens entre 60 e 65 anos, de 6 a 10 vezes por mês é considerado saudável. Entre 65 e 70 anos, de 4 a 8 vezes por mês e acima dos 70 de 3 a 6 vezes por mês. Mas atenção, esses números são apenas referências. O mais importante é você escutar seu próprio corpo. Como saber se está fazendo demais? Preste atenção nesses sinais. Se você sente cansaço excessivo depois, se tem dificuldade para conseguir ereção, se sente desânimo que dura dias, se percebe que está fazendo mais por tédio do que por desejo real, então provavelmente está exagerando. Por outro lado, se após a ejaculação você se sente bem, relaxado, com energia renovada no dia seguinte, então está no caminho certo. Agora vamos falar dos benefícios reais comprovados pela ciência. Primeiro, a ejaculação regular ajuda a renovar o líquido seminal. É como se fosse uma limpeza natural da próstata. Quando você fica muito tempo sem ejacular, esse líquido pode ficar estagnado, facilitando inflamações. Segundo, a atividade sexual, seja masturbação ou relação, melhora a circulação sanguínea em toda a região pélvica. E uma boa circulação é fundamental para manter a saúde da próstata, da bexiga e até dos rins. Terceiro ponto, e esse é muito importante, a atividade sexual regular ajuda a manter os músculos do assoalho pélvico ativos. Esses músculos que talvez você nem sabia que existiam são responsáveis por sustentar a bexiga, o reto e até ajudar no controle da ereção e da ejaculação. Manter esses músculos fortes é fundamental para evitar incontinência urinária, um problema que afeta muitos homens depois dos 70. Quarto benefício, a liberação de endorfinas. Sim, o prazer sexual libera endorfinas, que são hormônios do bem-estar. Isso ajuda a reduzir o estresse e melhorar o sono e até aliviar dores crônicas. Tive pacientes que relataram melhora significativa em dores lombares crônicas depois que voltaram a ter uma vida sexual ativa. E quinto, a sensação de vitalidade. Manter uma vida sexual ativa, seja com parceiro ou sozinho, ajuda a combater aquela sensação de que você está velho demais, de que seu corpo não serve mais para nada. Essa sensação de vitalidade é fundamental para evitar o desânimo e a apatia, típicos da velhice. Mas agora vamos falar dos riscos, porque eles existem e precisam ser discutidos abertamente. O primeiro risco é o vício. Sim, é possível ficar viciada em masturbação, especialmente quando associado ao consumo excessivo de pornografia na internet. Isso pode criar um ciclo onde você só consegue sentir prazer com estímulos cada vez mais fortes e a vida real deixa de ser satisfatória. Isso leva a isolamento social, problemas de relacionamento e até depressão. Segundo risco, o desgaste físico. Depois dos 60, seu corpo não se recupera tão rápido quanto antes. Se você força demais, pode acabar com dores, lesões e principalmente com aquela sensação de estar sempre cansado, sem energia para mais nada. Terceiro risco, problemas cardiovasculares. Se você tem pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes mal controlado, o esforço físico da atividade sexual pode ser perigoso. Não estou dizendo para você parar completamente, mas é essencial conversar com seu médico, fazer exames e ter certeza de que seu coração está bem. Quarto risco, e talvez o mais perigoso, é ignorar sintomas. Muitos homens acham que qualquer problema na região íntima é só questão de idade. Dificuldade para urinar, é normal. Dor ao ejacular, é da idade. Sangue no sêmen, deve ser nada. Gente, isso não é normal. Esses são sinais de que algo pode estar errado e ignorar esses sinais pode custar sua vida. Então, vamos ser diretos. O que você precisa fazer a partir de hoje? Primeiro, faça exames regulares. Todo homem acima de 50 anos deveria fazer exame de próstata pelo menos uma vez por ano. E se você tem histórico familiar de câncer de próstata, deveria começar antes dos 45. Não tenha vergonha.
O exame de toque retal dura literalmente 15 segundos. 15 segundos podem salvar sua vida. Segundo, pratique exercícios de Kegel. Esses são exercícios simples que fortalecem os músculos do assoalho pélvico. Como fazer? Quando você estiver urinando, tente interromper o jato no meio. Os músculos que você usa para fazer isso são os músculos do assoalho pélvico. Contrai esses músculos por 5 segundos. Relaxe por 5 segundos. Repita isso 10 vezes, 3 vezes ao dia. Em algumas semanas, você vai perceber melhora no controle da bexiga e até na firmeza da ereção. Terceiro, melhore sua alimentação. Alimentos ricos em zinco, como castanhas, sementes de abóbora e peixes, são excelentes para a saúde da próstata. Tomates são ricos em licopeno, um antioxidante poderoso que protege a próstata. E não esqueça de beber bastante água. A hidratação é fundamental para manter todo o sistema urinário funcionando bem. Quarto, pratique atividade física regular. Não precisa virar atleta. Uma caminhada de 30 minutos por dia já faz uma diferença enorme na circulação, na produção de testosterona e na sua disposição geral. E quinta dica, durma bem. O sono é quando seu corpo produz testosterona. Se você não dorme bem, seus níveis hormonais vão lá para baixo. Agora, uma pergunta que muitos me fazem: e se eu não sinto mais desejo? Isso é normal? Olha, uma redução no desejo sexual é comum com o passar dos anos, mas uma perda total não é normal e deve ser investigada. Pode ser sinal de testosterona baixa, depressão, efeitos colaterais de medicamentos ou outros problemas de saúde. Não aceite simplesmente que é da idade. Procure um médico e investigue. E para aqueles que estão em relacionamentos, não esqueçam da parceira ou do parceiro. A intimidade no relacionamento é muito mais do que apenas sexo. É conversa, é carinho, é respeito. Muitos casais depois dos 60 descobrem uma nova forma de intimidade mais profunda e satisfatória do que na juventude. Não deixe que a vergonha ou medo destruam isso. Vou te contar mais um caso. Tive um paciente de 72 anos que veio ao consultório praticamente arrastado pela esposa. Ele estava convencido de que sua vida sexual tinha acabado. Não tinha mais ereção, não sentia desejo e tinha vergonha de conversar sobre isso. Quando fiz os exames, descobrimos que ele tinha testosterona muito baixa e um problema na próstata que estava causando desconforto. Tratamos os dois problemas. Além disso, conversei com o casal sobre outras formas de intimidade além da penetração. 6 meses depois, eles voltaram ao consultório para me agradecer. O casamento deles tinha sido literalmente salvo. Então, entenda uma coisa, a sexualidade na terceira idade existe, é saudável e deve ser vivida sem culpa, mas com responsabilidade, com consciência e com cuidado. Nem a repressão total que pode prejudicar sua próstata e sua mente, nem o excesso que pode desgastar seu corpo e sua vida social. O segredo está no equilíbrio. E olha, eu sei que para muitos de vocês assistir a este vídeo já foi um grande passo, porque falar sobre isso ainda é tabu na nossa sociedade brasileira. Mas a informação liberta, a informação salva vidas. E é exatamente por isso que estou aqui, quebrando esses tabus e trazendo conhecimento científico de forma clara e honesta. Antes de encerrar, quero deixar bem claro: o verdadeiro risco não está na prática em si, mas no excesso, na culpa e na falta de informação. Depois dos 60, a masturbação não é pecado, não é vergonha e muito menos fraqueza. É uma parte natural da sexualidade humana que, quando vivida com equilíbrio e consciência, pode até contribuir para a sua saúde. Mas lembre-se sempre, cuide da sua próstata, faça exames regulares, converse com seu médico, não ignore sintomas e, principalmente, não deixe que a vergonha ou medo te impeçam de viver plenamente essa fase da sua vida. Você merece envelhecer com saúde, dignidade e prazer. Agora quero saber de você, depois de tudo que conversamos aqui, qual vai ser sua decisão? Esquecer tudo que ouviu e continuar vivendo com dúvidas ou colocar esse conhecimento em prática, assumindo o controle da sua saúde íntima e do seu envelhecimento? A escolha é sua, mas saiba que a informação está aqui disponível, sem julgamentos. Se este vídeo foi útil para você, deixa um like aqui embaixo para que mais homens possam ver. Compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso.
mas tem vergonha de perguntar. E se inscreve no canal porque toda semana trago conteúdos novos sobre saúde masculina, sempre com base científica e sem tabus. E lembre-se, viver depois 60 não é viver menos, é viver melhor com dignidade, saúde e vitalidade. Um forte abraço do fundo do meu coração. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro. Estou aqui para ajudar você a cuidar da sua saúde.